Olá a todos, eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde a gente está tendo a oportunidade de estudar a parte de mecânica dos fluidos. Hoje é uma aula de continuação da aula anterior, onde a gente vai ter a oportunidade nessa aula 7 de a gente conhecer o significado, do número de Reynolds e uma das equações principais da mecânica dos fluidos, que é a equação da continuidade. Vamos lá? Recordando, na aula passada nós vimos dois conceitos fundamentais, que é o conceito de vazão mássica e vazão volumétrica. São conceitos que têm uma semelhança entre si, mas uma pequena diferença. No caso, o que eu estou imaginando? Um fluido passando dentro de uma tubulação. Então aqui nós temos uma tubulação. Essa tubulação é uma tubulação circular. E aqui a gente fez um corte nessa tubulação, que representa essa seção que eu estou chamando de S. E aí eu imagino aqui uma quantidade de fluido passando aqui. Eu posso pensar nessa quantidade de duas maneiras. Ou em termos de massa, e aí ficaria o Q é a vazão mássica, que é a quantidade de massa que atravessa essa seção num certo tempo. Massa é quilograma, tempo é segundos, então fica quilograma por segundo. Mas nós também temos a vazão volumétrica, que seria pensarmos da mesma maneira, um fluido passando por essa seção, só que aqui no caso eu vou pensar em volume, o volume do fluido que atravessou essa seção durante um certo tempo. E aí a gente tem a vazão volumétrica, que é o Z, que é a quantidade, ou seja, o volume de fluido em um certo tempo. Portanto, isso aqui é metro cúbico, isso aqui é segundo. No sistema internacional, a unidade da vazão volumétrica fica metro cúbico por segundo. Outra coisa que nós vimos também na aula anterior, perceba que a gente está recordando um pouquinho da aula anterior, foi representar a vazão volumétrica de uma outra maneira. Vazão volumétrica pode ser ΔV por ΔT, ou seja, volume por tempo. Mas eu também posso representar essa vazão volumétrica como sendo área vezes velocidade. Perceba que são coisas equivalentes. Por quê? Porque isso aqui é metro cúbico por segundo. Área é metro quadrado. O A representa a área da seção, metros quadrados. O V é a velocidade de fluido, metros por segundo. Então, se você multiplicar essa grandeza por essa, em termos de unidade, metro quadrado vezes metro vai dar metro cúbico por segundo. Então, você mostra, por A mais B, analisando as unidades, que essa maneira de representar a vazão volumétrica equivale a essa maneira. Tudo bem? Outra coisa importante, lembrar a relação que nós temos entre metros cúbicos por segundo e litros por segundo, que é uma unidade bastante usual para vazão. Bem, cada 1 metro cúbico por segundo de vazão equivale a 10 ao cubo litros por segundo. Cada 1 metro cúbico são 1000 litros. 1000 é 10 ao cubo. Então, cada 1 metro cúbico por segundo equivale a 10 ao cubo litros por segundo. Outra coisa que a gente vai fazer agora, que é a parte importante da aula de hoje, é conhecer um pouquinho da experiência de Reynolds, aquela que deu origem ao conceito do número de Reynolds. Bem, quem foi Reynolds? Reynolds foi um engenheiro hidráulico que, estudando o escoamento de água dentro de uma tubulação, ele queria determinar qual era o tipo de escoamento. Ou seja, ele queria entender o comportamento da água quando ela passava dentro de uma tubulação. E ele fez um conjunto de experiências, utilizando esse aparato. Então aqui tinha um reservatório, dentro desse reservatório aqui tinha água, e aqui tinha um sistema, um outro pequeno reservatório, onde era colocado aqui, a partir dessa válvula de controle, era despejado aqui no reservatório maior um corante. E esse corante ele se misturava aqui com a água, de tal maneira que conforme a água ia escoando, o corante permitia a visualização da maneira como a água estava escoando. E a partir disso, o Reynolds, fazendo um conjunto de experimentos, ele chegou num cálculo de um número que ficou batizado como número de Reynolds, que me permite saber como o fluido está escoando dentro de uma tubulação. Então, o número de Reynolds, a gente vai chamar por RE, ele fica determinado a partir de 3 grandezas. Ele depende do diâmetro da tubulação, por onde o fluido está passando, então D vai ser o diâmetro. Depende da velocidade com que o fluido está escoando, então V vai representar a velocidade do fluido dentro dessa tubulação. E depende também da viscosidade desse fluido, a viscosidade cinemática, que é o que a gente chama por Ni. Então D, diâmetro, V, velocidade, e o Ni é a viscosidade cinemática. Agregando esses elementos na equação, a gente chega na seguinte relação, que o número de Reynolds, que é o RE, ele depende do produto da velocidade pelo diâmetro da tubulação inversamente da viscosidade cinemática. Ou seja, V vezes D dividido por Ni. Tudo bem?
Perceba que isso aqui, cada elemento aqui tem uma unidade. Isso aqui, por exemplo, é metros por segundo, que é velocidade. Diâmetro é metros. Se eu pego metros por segundo e multiplico por metro, dá metro quadrado por segundo, que é a mesma unidade do que eu tenho aqui embaixo, porque viscosidade cinemática é metro quadrado por segundo. Portanto, isso dividido por isso, as unidades se cancelam. A unidade desses dois cancela com a unidade aqui da viscosidade. Portanto, é uma grandeza empírica, porque foi determinada experimentalmente, mas ela é adimensional. Adimensional porque quando eu divido esse por esse, não tem unidade. É simplesmente um número puro, né? E esse número ele é muito útil na prática. Por quê? Porque a partir da tabela que o Reynolds estabeleceu, a gente consegue determinar previamente qual é o tipo de escoamento. Então, nós temos três tipos de escoamento. O laminar, que é aquele escoamento suave, calmo. O de transição, que é quando a gente começa a mudar do laminar para a próxima faixa. E o turbulento, que é aquele onde o fluido está escoando de uma maneira muito agitada, né? As partículas não mantêm velocidade constante, podendo até ter a formação de vórtices, né? As partículas podem entrar num processo de rotação. Portanto, a gente tem essas três classificações. Calculando o número de Reynolds, se ele der menor ou, na pior das hipóteses, até 2000, esse escoamento é laminar. Se ele for maior do que 2000 e menor que 2300, ele está na sua fase de transição. Ou seja, ele está passando do laminar para o turbulento. Ou seja, coexistem os dois, né? E se for superior a 2.300 ou, na pior das hipóteses, no mínimo 2.300, né? Mas pode ser qualquer valor maior do que isso, ele já passa a ser classificado como turbulento. Então, perceba que isso aqui é muito útil, conforme foi colocado aqui, é bastante útil, porque calculando ele, eu já consigo prever qual é o tipo de escoamento que o fluido vai executar dentro daquela tubulação. Bem, aqui a gente tem um exemplo de um escoamento laminar. Perceba que essas linhas aqui mais escuras, né, mostram que o escoamento é laminar. Laminar por quê? Porque as linhas são paralelas entre si, elas estão indo, né, aqui da esquerda para a direita, ou seja, o escoamento está indo nesse sentido aqui, né? E perceba que da maneira como elas estão aqui, a gente está percebendo que isso aqui é um escoamento suave, né? Calmo, né? Você não tem formação de vórtices, você não vê nada aqui produzindo rotações. O máximo que acontece é que você tem aqui um anteparo, e esse anteparo está diminuindo aqui o espaço, né? A espessura por onde aqui o fluido vai passar. Como aqui as linhas estão mais espaçadas, então aqui sugere que a velocidade é menor. Quando fica mais estreito o canal, as linhas se aproximam, essas são as linhas de corrente. Quanto mais próximas as linhas de corrente, aqui significa que aqui a velocidade do fluido aumenta nessa etapa. Tudo bem? Conforme a gente viu na aula anterior. Bem, vamos fazer um exemplo para fazer a aplicação disso, tá? Mostrar como é que se calcula o número de Reynolds. Então a gente vai precisar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, a parte de vazão, acrescentando agora o cálculo do número de Reynolds. Bem, exemplo 1. Suponha que você tem aqui um líquido que tem viscosidade de 1/10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Isso aqui já indica que a viscosidade é cinemática. Você percebe que é uma viscosidade bem pequena, bem baixa. E esse líquido está escoando dentro de um tubo de diâmetro 25 milímetros. A área da seção desse tubo, 5 centímetros quadrados. E a velocidade do fluido é constante. Então, aquele regime bem suave, né? Bem calmo, laminar. E a gente acompanhou esse escoamento durante 10 segundos. Então, calcular qual é a vazão do líquido, em metros cúbicos por segundo, qual é o volume desse líquido, que atravessou essa tubulação durante 10 segundos, e qual é o número de Reynolds, porque a partir do número de Reynolds, a gente consegue determinar o escoamento. Tudo bem? Percebe que, olhando para essa informação, a gente tem uma ideia de que o escoamento é laminar, porque, por enquanto, a velocidade é constante. Mas, pelo número de Reynolds, a gente pode confirmar se isso é de fato dessa maneira ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente separou os dados do problema, então aqui a gente tem a viscosidade cinemática, aqui a gente tem a velocidade, percebe que aqui já está em um sistema internacional, aqui são 40 centímetros por segundo. Para passar de centímetro para metros é só dividir por 100, né? Então 40 dividido por 100 vai dar 0,4 metros por segundo. Aqui o tempo já foi dado em segundos, a área da seção da tubulação 5 centímetros quadrados. Quando eu multiplico por 10 a menos 4, vira metros quadrados. Tudo bem? Então 5. Eu coloquei aqui o 5, multipliquei por 10 menos 4, eu transformo centímetro quadrado para metro quadrado. E o que eram 25 milímetros, a gente escreveu como 0,025 metros. Né? Percebe que eu peguei isso aqui e dividi por 1000, porque o milímetro é dividir por 1000 para virar metro. Tudo bem? Bem, se a gente quer a vazão, basta a gente trabalhar com a definição de vazão. Vazão, área vezes velocidade.
A área é 5 10 a menos 4 metros quadrados. A velocidade é 0,4 metros por segundo. Esse vezes esse, 5 vezes 0,4 vai dar 2. E aí eu copio 10 a menos 4. Como aqui já estavam todos em unidades do SI, aqui vai ficar metro cúbico por segundo. Essa é a nossa vazão volumétrica. Para a gente calcular agora o volume, a gente trabalha com a outra definição de vazão. Vazão é volume por tempo. Só que como eu quero saber o volume, o que vai ser o volume? Vazão vezes tempo. Vazão vezes tempo me dá o volume. A vazão é o que nós calculamos aqui do lado, 2, 10 a menos 4, e o tempo que a gente acompanhou isso, 10 segundos. Portanto, vai ficar 2, 10 a menos 4 vezes 10 a primeira, mantém a base e soma os expoentes. Menos 4 com 1 dá menos 3. E aqui, como é volume, é metro cúbico. E, finalmente, se eu quiser saber o número de Reynolds, basta fazer velocidade vezes o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade cinemática. A velocidade é 0,4 do fluido, o diâmetro da tubulação 0,025, né, aqui já está em metros, né, e aqui essa é a viscosidade, 1 10 a menos 6. Executando essa continha aqui, né, executando ela, vai dar 10.000. Como deu maior do que 2.300, portanto, o escoamento é turbulento. Perceba que no início a gente não tinha dimensão disso, mas a partir desse cálculo a gente consegue confirmar que de fato o escoamento não é do tipo laminar. Ele é um escoamento, na verdade, turbulento, então vai começar a formar vórtices e a previsão do que vai acontecer com as partículas se torna muito difícil. Porque se o movimento é turbulento, é difícil de você prever. Você precisa de modelos matemáticos, né, que nos ajudem a entender o comportamento desse fluido nessa condição turbulenta. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exemplo 2 do reservatório de água. Aqui você tem uma torneira de 20 milímetros. Então, 20 diâmetro, 20 milímetros. Passando para metros, nível é 10 a menos 3 metros. E essa torneira vai encher um reservatório de 12 mil litros. Então, o volume que a gente vai preencher é de 12 mil litros. Quando a gente colocar água dentro desse reservatório, como ele tem capacidade para 12 mil litros, então vai ser 12 mil litros de água. Passando, se a gente deslocar aqui a vírgula 3 casas, 1, 2, 3, vai dar 12, 10 a terceira litros. Você vai perceber que se escrevendo desse jeito, o cálculo fica mais fácil. E aqui o tempo em que isso vai acontecer, ou seja, para você encher esse reservatório, você precisa de 1 hora e 40 minutos. Bem, vamos passar para segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos, 40 minutos são 2.400 segundos, então 3.600 com 2.400 dão 6.000 segundos. Andando com a vírgula, 1, 2, 3, dá 6, 10 ao cubo segundos. Então, aqui a gente já fez as conversões necessárias. Por quê? Porque ele quer saber a vazão, e ele quer em litros por segundo. Então, aqui eu deixei litros, aqui eu deixei segundos. Depois ele quer a velocidade da água na torneira. Aqui eu deixei em metros, aqui eu deixei em segundos. E depois eu quero saber o tipo de escoamento. Então, um cálculo bem simples, é só tomar cuidado com as unidades. A vazão, basta a gente lembrar que vazão é volume por tempo. O volume que a gente vai despejar dentro do reservatório é 12 10 ao cubo litros, num tempo de 6.000 segundos, que é 6 10 ao cubo segundos. O 10 ao cubo cancela com 10 ao cubo, aqui vai ficar 12 por 6, que vai dar 2. E aqui fica já litro por segundo, igual o problema pediu. Lembrando que 2 litros por segundo, se eu quisesse converter para metro cúbico por segundo, que é a unidade do SI, bastaria multiplicar por 10 a menos 3. Para converter de litro por segundo para metro cúbico por segundo, o fator é 10 a menos 3. Percebe que eu peguei o 2, multipliquei por 10 a menos 3. E aí o que era litro por segundo virou metro cúbico por segundo. Tudo bem? Isso vai ser útil para o próximo item. Porque para calcular a velocidade, e eu quero a velocidade em metros por segundo, eu vou trabalhar com essa vazão, em metros cúbicos por segundo. E o que é vazão? Área vezes velocidade. Como a pergunta é a velocidade, basta pegar a área e passar dividindo. Então, vazão dividido por área me dá velocidade. A vazão a gente já tem. E quem é a área da seção da tubulação? Como a seção é circular, né, toda a tubulação é circular. Então, ela é π diâmetro quadrado sobre 4. Percebe que quando a gente escreve isso, a área está sendo calculada em função do diâmetro. Então, é π, aí eu π da calculadora, o diâmetro que foi dado para nós, que eram 20 milímetros, ao quadrado dividido por 4. Então, vazão. Está aqui essa informação, coloquei aqui. O π da calculadora, diâmetro era 20, 10 a menos 3, isso aqui já está em metros, ao quadrado, dividido por 4. Fazendo essa continha, a velocidade do fluido dentro dessa tubulação é de aproximadamente 6,37 metros por segundo. E isso vai ser útil agora para calcularmos o número de Reynolds. Como é que é o número de Reynolds? Velocidade, que é o 6,37, multiplicado pelo diâmetro da tubulação, que é 20, 10 a menos 3 metros, dividido pela viscosidade, que é 1, 10 a menos 6.
Efetuando essa continha, vai dar 127.400. Como é maior do que 2.300, a gente já sabe que, portanto, o escoamento é do tipo turbulento. Tudo bem, gente? Então, você vê que o cálculo é simples, só tem que tomar um pouquinho cuidado com a unidade de medida. Tá? Para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho da equação da continuidade. É uma equação fundamental. Por quê? Porque ela nos diz o que acontece quando você pega uma tubulação de seção variável. Então, imagina que você tem um tubo, e esse tubo ele tem uma parte que é mais larga, uma parte que é mais estreita. Bem, o que a gente imagina que acontece? As velocidades aqui serão diferentes, conforme a gente viu na aula anterior. Aonde a seção é maior, ou seja, o canal é mais largo, a velocidade é mais baixa. Aonde o canal é mais estreito, ou seja, a seção é menor, a velocidade do fluido se torna maior. Porém, a vazão é constante. A vazão que entra tem que ser exatamente igual à vazão que sai. Um princípio de conservação de massa, que toda massa que entra de fluido ela tem que sair. Supondo que aqui o sistema é fechado, não tem vazamento, né, e que o fluido ele é incompressível, ok? E que a viscosidade dele é muito pequena, né, porque se a viscosidade é pequena, aqui você não tem atrito interno. Portanto, você não vai ter dissipação de energia. Então, diante dessa situação, a gente só pode chegar na conclusão que a vazão na entrada é igual a vazão na saída. Ou seja, a vazão aqui, nesse ponto 1, que é o Z1, tem que ser igual à vazão nesse ponto 2, que eu chamei de Z2. Tudo bem? Sabendo que vazão na entrada é igual a vazão na saída, e o que é vazão? É área vezes velocidade. Então fica A1 vezes V1, me dá a vazão na entrada. Tem que ser igual à vazão na saída. E quem é a vazão na saída? A2 vezes V2. Então, isso daqui, escrito dessa maneira, é a equação da continuidade, que diz que nenhum fluido é perdido. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Tanto em termos de volume, vazão, quanto massa. Desde que você atenda esse critério. Viscosidade pequena, fluido incompressível, densidade constante. Aquela ideia do fluido ideal. Tudo bem? Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo de aplicação da equação da continuidade. Suponha que isso aqui é uma tubulação, como aquela que eu apresentei. A área dessa seção é de 2,5 10 a menos 2 metros quadrados, é a seção mais larga, e a seção mais estreita é de 1 10 a menos 2 metros quadrados. A velocidade aqui nesse ponto, que é o V1, é de 3 metros por segundo, é a velocidade na seção maior. E eu quero saber quanto vale V2, ou seja, a velocidade aqui na seção mais estreita. Para isso, a gente separa aqui os dados. Área 1 já está em metros quadrados, velocidade já está em metros por segundo, área 2 também já está em metros quadrados, e eu quero saber V2. Se aqui está em metros por segundo, aqui também vai ser metros por segundo. Tudo bem? Basta aplicar agora a equação da continuidade. Aqui estão os dados do problema. Então, vazão na entrada é igual a vazão na saída. Vazão na entrada é área vezes velocidade. Vazão na saída, área vezes velocidade. Área A1, nós temos aqui 2,5 10 menos 2. Velocidade na entrada, 3 metros por segundo. Área 2, 1 10 a menos 2. E V2 é a pergunta do problema. A velocidade aqui na saída. 10 a menos 2 de um lado cancela com 10 a menos 2 do outro. Como aqui é metro quadrado, aqui é metro quadrado, também vai cancelar. Isso aqui é metro quadrado, aqui é metro quadrado. As unidades cancelam. Sobra só a unidade do 3, que é metros por segundo. Então, V2 vai ser metros por segundo. E aqui vai ficar 2,5 vezes 3, dá 7,5. 1 estava multiplicando, passa dividindo. 7,5 por 1 dá 7,5 metros por segundo. Essa é a velocidade aqui no canal mais estreito. Ou seja, quanto mais estreito, menor a área, maior é a velocidade. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula 7. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula para dar continuidade a esse assunto. Tudo bem? Até breve.